canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 19 de dezembro. Hoje daremos destaque à energia solar, de que maneira são feitas as instalações e quais são os benefícios. Nesta segunda-feira, 103 oportunidades foram disponibilizadas no balcão de empregos de Petrópolis. E também nesta segunda, os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 6 recebem o Auxílio Brasil. O Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil criou uma cartilha com orientações para evitar os golpes feitos pela internet. E o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cassou a decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que bloqueou 2 bilhões de reais para obras no município. E para você que tem veículo, o governo do estado divulgou as datas para o pagamento do IPVA de 2023. Notícia e informação abordando a geração de energia solar e, lógico, no cuidado com o meio ambiente. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. A gente vai começar o programa de hoje já com a nossa entrevista. E o tema, como você viu aí no nosso destaque, é a geração de energia por meio dos painéis solares, energia sustentável. Inclusive, dados do Ministério de Minas e Energia apontam para um crescimento de mais de 80% na capacidade de geração distribuída solar em 2022. Isso corresponde a um avanço de mais de 7 gigawatts, podendo inclusive atingir 16 gigawatts até o final deste ano. Além disso, a capacidade de instalação de geração solar centralizada, ou seja, não geração distribuída, também apresenta um forte crescimento, aumentando mais de 50% no ano, podendo alcançar, então, mais de 7 gigawatts. Sobre esse tema, nós vamos conversar com o Vitor Viana, ele que é engenheiro elétrico e também atua com essa distribuição de painéis solares aqui em Petrópolis e outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Vitor, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, Richard. Eu que agradeço você. Vitor, a primeira coisa, então, o que a gente vai falar aqui é o seguinte: eu quero fazer a instalação de painéis solares em casa. Qual que é a preocupação que eu tenho que ter? O que a residência precisa ter? E, lógico, quais são os benefícios? Então, a parte mais importante, para a gente viabilizar a questão do projeto de energia solar é o telhado. O telhado precisa ali ter uma área mínima necessária para a gente conseguir fazer a instalação dos painéis, E além da área, ele precisa ter ali pelo menos uma boa estrutura, para aguentar o peso dos painéis. Porque por mais que os painéis não sejam pesados, dependendo da quantidade de painéis, pode passar ali de algumas toneladas, em cima do telhado. Em relação à geração dessa energia, é recomendável, por exemplo, um gasto mínimo de energia mensal, por exemplo, no custo da conta de luz, para que de fato vá valer a pena fazer a instalação dos painéis solares? Então, como a gente continua pagando o valor mínimo da conta de luz, já que não tem como zerar a conta, a gente recomenda ali uma instalação de pelo menos 250 kWh para cima. Porque se a gente fizer uma instalação abaixo disso, o investimento acaba se pagando, só que ele vai demorar muito mais a ser pago. Então, você comentou um assunto que é interessante. A instalação de energia, ela é válida, é como se fosse um investimento, vamos dizer assim, para quem faz essa instalação. Isso, exatamente.
Assim, 99% das pessoas que buscam por energia solar buscam mais por causa do investimento, não em si pela sustentabilidade. É claro que é importante, mas a maioria realmente vem para a gente para economizar na conta de energia. E quando a gente se trata, por exemplo, outras questões importantes, esse painel solar, como que funciona? Existem tipos ideais para cada um? Como que tem variação, por exemplo, na geração de energia de acordo também com o painel? Então, a gente tem várias marcas de painéis, né? E também o tipo de tecnologia dele. Tem painéis, por exemplo, bifaciais, que geram tanto na face superior como na parte traseira, né? Que são mais indicados para instalações em solo. Mas o que mais varia mesmo é em relação à potência do painel, né? Hoje, no mercado, a gente tem trabalhado mais com painéis de 550 watts, por exemplo, né? A gente tem painéis mais potentes também, mas tudo ali vai ser em relação ao custo-benefício do projeto. Se a gente vê que está valendo mais a pena colocar um painel mais potente, a gente usa. Então, vai sempre variar ali de acordo com o projeto. E agora, esse é um ponto muito importante para você que está acompanhando a gente, até porque, por exemplo, dados da Associação Brasileira de Geração Distribuída apontaram que o Rio de Janeiro se tornou um dos 9 estados brasileiros a superar a marca de 500 megawatts de potência instalada em geração distribuída. E aí se une então aos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também a Bahia. Os sistemas de geração própria de energia estão presentes em 92% dos 100% dos municípios fluminenses, sendo a cidade do Rio de Janeiro, a capital, a de maior volume de potência instalada. E aí vai muito por conta da característica da região também. Isso ajuda, de fato, na hora de gerar essa energia, Vitor? Com certeza. Além do Rio de Janeiro, né, ser muito apropriado por causa da irradiação solar, aqui a gente também paga uma conta de luz muito alta, né? A tarifa hoje, né, aqui na região está por volta de R$ 1,20. Então, realmente é uma conta de luz muito cara que a gente paga, né? A gente tem estados, por exemplo, do sul, lá a tarifa é 70 centavos, 80 centavos. Nossa, então, eu não sabia que existia essa diferença. A gente chega a pagar 50% a mais do que outros estados. E isso bem provável por conta de que licitação, por exemplo, fornecimento do serviço dessas empresas, tem toda uma variação, né? Também por causa dos impostos do Rio de Janeiro, né? Isso aí. E agora, então, por exemplo, quando a gente trabalha aí com bandeira verde, amarela, vermelha, isso não interfere na questão, por exemplo, da sua geração de energia, né? Isso de alguma forma pode interferir na conta e isso vai variar de acordo com o seu consumo, né? Mas, por exemplo, se eu faço a instalação desses painéis solares para minha casa, vou fazer a instalação e aí eu consigo gerar uma energia maior do que o consumo. Eu posso distribuir isso para algum lugar? Como que é feito esse cálculo? Como que funciona? Então, o dimensionamento do sistema, né, a gente sempre faz com base no consumo de energia de cada casa que a gente quer incluir no projeto, né? A gente pode fazer, por exemplo, apenas um projeto gerando energia para 2, 3, 4 casas, né, de parentes, amigos, né? Então, o projeto vai sempre variar de acordo com o consumo que a gente quer suprir. E se por acaso a gente fizer um projeto superdimensionado para gerar mais energia do que é consumido hoje, essa energia a mais viram créditos na concessionária que a gente pode abater em até 5 anos, né? Ou seja, a gente pode fazer um projeto maior hoje, já prevendo um aumento de consumo daqui a 1, 2 anos. Interessante, dá para fazer planejamento a longo prazo, então, Isso. pelo visto. Mas, por exemplo, estamos em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que tem aquele meio termo. Você vai para Itaipava é sol, você vem para o centro é frio, chove muito. Tem como gerar essa energia, mesmo que não tenha sol no dia? Tem sim. Então, o cálculo é feito em base na irradiação solar da região, né? A gente tem um dado para Petrópolis, um dado para Duque de Caxias, para Três Rios. Então, cada região tem o seu dado. Então, a gente usa esse dado para dimensionar o sistema. Como Petrópolis chove mais do que Rio de Janeiro, por exemplo, aqui a gente acaba precisando colocar um número maior de painéis, né, para suprir isso. Então, por exemplo, a gente tem um mês com 30 dias, nem todos os dias vão gerar energia, mas os dias que geram suficiente para abater aqueles dias que não teve a geração por causa da chuva, por exemplo. Então quem mora em Três Rios está bem, né? Tá bem, porque lá Olha. lá o que não falta é sol.
E Vitor, por exemplo, a gente estava comentando até antes, aqui pelos bastidores, em relação a aquecimento solar. Como que é a diferença dos painéis e como que ele funciona? E pergunto também, vale a pena fazer a instalação desse serviço? Então, a gente tem duas tecnologias que a gente pode aproveitar, né, a luz solar, que é o aquecimento e a energia mesmo, né, dos painéis fotovoltaicos. Os coletores, que são para o sistema de aquecimento, é só para aquecer a água, né, como o nome já diz. Então, é feita a instalação em cima do telhado com esses coletores, é também instalado um reservatório para armazenar essa água aquecida e a gente escolhe ali o que a gente quer aquecer, chuveiro, torneiras, o tanque da pia, por exemplo. E já o sistema de energia solar fotovoltaico é só para gerar energia e gerar economia na conta de luz. Então, são tecnologias parecidas, mas com objetivos diferentes. No estado fluminense, a classe de consumo residencial é predominante, respondendo por 305,1 megawatts. Logo atrás vem as conexões de estabelecimentos comerciais, com 156,5. Destaque também para as áreas industrial e rural, com 22,1% e 13,8%, respectivamente. Hoje em dia, a maioria, a demanda de fato tem vindo dessa população, do pessoal que quer instalar em casa, ao invés de instalar, por exemplo, num ambiente comercial? Hoje em dia está dividido, na verdade, né? Como a gente tem mais residências do que comércios, acaba que é um volume maior de projetos residenciais. Mas como os comerciais geralmente têm uma conta de luz maior, né, superior, acaba que é um custo-benefício melhor para eles, então geralmente é bem viável também. Então, só para a gente entender, para quem está em casa, de alguma forma, quem consome mais energia elétrica economiza mais quando faz a instalação, então, num painel solar? Exatamente, né? O projeto de energia solar é um investimento. Quanto maior a conta de luz, geralmente esse retorno do investimento é maior. Né? Hoje ali está por volta de 3 anos e meio a 5 anos. Né? 5 anos mais para residencial e inferior a 4 para comercial. Então, para você que está em casa entender, você tem aí uma demanda, e a gente até comentou aqui do consumo mínimo, até para você, porque tem a taxa que você vai pagar, a taxa mínima, e essa você vai continuar pagando. É importante a gente ressaltar isso, inclusive, aqui. Mas, quanto mais energia você consumir, né, esse retorno, consequentemente, ele vem mais rápido. Mas você comentou sobre projetos. A pessoa ela tem que fazer alguma adequação na casa, em alguma adequação em relação à energia, adaptação para, de alguma forma, ter esse retorno feito ou não precisa? Então, raramente precisa fazer alguma adequação elétrica, né? A gente precisa fazer só quando é um projeto um pouco maior, que demanda ali um padrão de entrada com o disjuntor mais parrudo, né, que a gente fala. Mas fora isso, não. Qualquer residência ali que tenha algum padrão bifásico, já com um disjuntor de 50 amperes, por exemplo, já consegue receber o sistema de energia solar. A gente fala mais um pouquinho agora sobre uma outra questão e que tem sido muito debatida e que tem levado, inclusive, as pessoas a instalarem os painéis solares cada vez mais rápidos, que é o novo marco legal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 7 de janeiro a lei que determina o novo marco legal para a distribuição de energia solar e que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 7. E aí eu pergunto para você, Vitor, o que isso de fato muda para quem vai fazer a instalação e também para quem já tem essa instalação? É diferente essa aprovação da lei para esse tipo de pessoa? Então, para quem já tem o sistema instalado e homologado, não vai mudar nada, né? Vai continuar na regulação atual. Para quem fizer a instalação a partir do ano que vem, né, instalação / homologação, o que vai mudar é em relação ao valor mínimo da conta de luz, né? Hoje em dia já tem uma taxa, que é em cima do medidor de energia. Por exemplo, quem tem medidor de energia bifásico, com as duas fases, tem que pagar 50 kWh no mês, de mínimo. Dá uma conta ali de mais ou menos R$100 por mês. E a partir do ano que vem, esse cálculo vai mudar, não vai ser mais em cima dos 50 kWh, por exemplo. A gente vai pagar ali alguns centavos da energia que vai ser injetada na rede. Ou seja, a gente gera uma energia, né, durante a manhã, à tarde, e o que a gente não usa instantaneamente é injetado na rede. E quando a gente pega de volta essa energia, né, através dos créditos, a gente vai pagar ali, por exemplo, 20 centavos.
Então o que vai mudar vai ser a forma de taxação. E como hoje essa taxação é um pouquinho menor do que vai ser a partir do ano que vem, o pessoal está correndo para fazer a instalação logo. Então, a partir do ano que vem, bem provável, essa taxa vai ser um pouquinho mais alta, vamos dizer assim. Isso, ao longo do tempo, na verdade, porque vai ser uma taxa que ela vai variar 15% ao ano. Então ela até começa um pouco mais baixa do que é hoje, só que ela vai aumentar 15% durante 7 anos, né? Então, a longo prazo ela vai ficar um pouquinho pior do que é hoje, mas não vai inviabilizar de jeito nenhum a energia solar. E quando a gente fala sobre energia solar, Vitor, eu pergunto, além de ser uma energia sustentável, a gente sabe que esse é um tema que está sendo aí muito debatido, fundamental. A gente teve a COP agora também, falou muito sobre essa questão de energia solar. Como que você vê esse cenário dessa distribuição de energia verde, vamos dizer assim? E lógico, qual que é a principal preocupação que a gente deve ter também? Você comentou o que eu achei interessante. Geralmente as pessoas fazem pelo investimento, mas é importante também ter essa consciência de que esse investimento, ele também ajuda o meio ambiente, né? Com certeza, né? A energia solar caminha ali para ser a segunda maior fonte de energia do Brasil, né? Atrás só das hidrelétricas. E com certeza, a energia solar é uma forma de geração totalmente sustentável. A gente precisa apenas do sol para gerar energia. Então é muito importante. Isso também ajuda a gente a baratear o valor da conta de luz para outros consumidores, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma queda na produção das hidrelétricas, a energia solar já ajuda um pouco, né? A gente deixa de usar, por exemplo, a nuclear, né? Então ajuda a baratear também um pouco. E aí entra, por exemplo, né, nessa questão que a gente falou sobre bandeira tarifária verde, amarela, vermelha, principalmente no período de inverno, né, que é um período de seca. Você tem aí os reservatórios das hidrelétricas, né, diminui, consequentemente a taxa aí por megawatts, né, se fala, na sua conta de luz é maior, você tem uma taxa maior ali e paga mais caro. Então a gente vê aí diversos reflexos do quanto isso é positivo para a população e para o meio ambiente, obviamente. Mas aquela coisa agora que não quer calar, aquela questão que todo mundo que está em casa pergunta: o quanto é para fazer um investimento desse? É caro, não é? A pessoa consegue parcelar, não consegue, até porque a gente sabe que leva um processo, é um projeto, enfim, lógico, quanto tempo também, até para que a energia já possa ser utilizada. Essa, sem dúvida, é a pergunta que a gente mais recebe, né, das pessoas. Só que para a gente dar um valor do investimento, a gente precisa saber quanto de energia que a gente precisa gerar, né? Porque o valor depende diretamente da quantidade de painéis. Mas um dado mais importante é o retorno do investimento. Então, independente do valor do projeto, o investimento geralmente se recupera entre 3 anos e meio e 5 anos, tá? E uma coisa muito legal também é que a gente pode financiar 100% do valor do projeto. Ou seja, a gente reduz ali 90%, 80% da conta de luz e paga o financiamento. Então a gente meio que troca um pelo outro. Interessante. Você que está em casa aí, ó, de Petrópolis, quiser fazer instalação, já sabe como que funciona. Tem gente que paga hoje em dia a conta de luz básica aí de alguém com 3, 4 pessoas em casa em torno de R$200 mais ou menos. Vai variar, lógico, de acordo com o consumo, mas deve estar chegando em torno disso aí. As parcelas aí do financiamento, possivelmente, né, dando uma entrada ali, deve chegar a algo desse tipo. E aí, para uma casa, por exemplo, com 4 pessoas em casa, que não tem lá uma geração de energia tão grande, não tem um gasto tão grande, esse valor também não é tão exorbitante assim, vamos dizer, né? Exatamente. E outra opção bem legal também é o parcelamento no cartão de créditos. Porque a gente sabe, né, que qualquer financiamento tem os juros. E com o cartão de crédito a gente já consegue retirar totalmente os juros. Então viabiliza ainda mais os projetos para quem pode pagar, né? E aí essa relação da instalação desses projetos, como que funciona? Existe um período para fazer essa instalação? Quanto tempo leva de fato para que aquela pessoa já possa ter a diferenciação na sua conta? Então, aí vão ter 2 etapas, que é a instalação e a homologação do projeto na concessionária, né? A homologação, depois que o cliente nos manda os documentos, né, procuração, identidade, conta de luz, a gente dá entrada na Enel ou na Light, né, dependendo da região, e geralmente 1 mês depois já é aprovado, tá? E a instalação é feita mais ou menos nesse período também.
Então, geralmente é bem rápido. Bem rapidinho. Bem rápido. Você, quem sabe, quer começar 2023 já com energia solar, aproveita a oportunidade, viu? Até porque é algo bem bacana e a gente vê aí, de fato, os reflexos disso no meio ambiente, fundamental, a gente sabe. Vemos aí a necessidade de cuidarmos mais do meio ambiente, tomarmos ações voltadas para uma melhor qualidade de vida, e Petrópolis tem muito disso, tem muito verde, tem, né, a natureza, o contato ali, chove bastante, mas como a gente comentou aqui, os dias que tem sol compensam aqueles dias que não tem sol, e a geração de energia vai sendo feita dessa maneira. Vitor, eu pergunto, em relação ainda aos painéis solares, esses painéis, você comentou, são 2 tipos de painéis, enfim, essa instalação é feita no telhado, mas a gente sabe, hoje em dia já existe um outro tipo também de material, que é a própria telha. Vale a pena, de fato? O que é esse novo serviço, vamos dizer assim? Então, ainda é uma tecnologia muito nova, né? Essas telhas já com a célula embutida, uma tecnologia nova que, assim, hoje ainda não é viável, né? O investimento é cerca de 6, 7 vezes maior, tá? E além disso tem que fazer a troca das telhas, né, do telhado. Então acaba que não é viável hoje financeiramente, mas daqui a uns 5, 6 anos provavelmente vai ser assim. Se for fazer instalação, constrói a casa, né? Vale mais a pena quando você está tirando a casa do chão, né? Isso, construindo ali para botar já o telhado. E agora, como que funcionam as questões em relação à manutenção? Existe um período específico? Essa geração de energia, ela pode cair com o tempo? Como que funciona também para fazer essa manutenção? Então, a manutenção que a gente pede é pelo menos a limpeza dos painéis, dependendo ali de onde é instalado, né? Aí pode variar entre 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, então vai depender sempre da região. E a eficiência, ela vai caindo com o tempo, é normal, até porque os painéis ficam expostos, né? Mas a garantia do painel, por exemplo, contra essa queda de rendimento, é de 25 anos. Então a gente assegura que durante 25 anos ele vai ter ali uma eficiência muito boa. E essa limpeza, ela tem que ser feita por profissionais de fato? Por exemplo, tem que contratar um engenheiro para fazer essa análise, ter uma equipe especializada, ou a pessoa mesmo pode talvez comprar algum produto, fazer essa limpeza manualmente? Então, a limpeza em si, ela é bem simples, mas por causa da altura, né, que geralmente ficam instalados os painéis, a gente recomenda sempre uma equipe que tenha experiência, né, porque a gente vai precisar ali de pessoas que tenham NR35, né, para não ter risco nenhum de queda, por exemplo, e causar um acidente. E para a gente trazer um panorama até aqui, para a gente também já finalizar nossa entrevista, já estamos quase com 25 minutos, em Petrópolis, como está sendo essa aceitação? Você que trabalha aqui na cidade, também em outros municípios, apesar de ser uma cidade chuvosa, está sendo bem visto a aplicação desses painéis solares nas residências? Tá sim. Não só em Petrópolis, mas todo o Rio de Janeiro. A demanda está muito alta para a nossa empresa, para todas as outras empresas. Também por causa desse marco regulatório, né, que vai mudar a partir do ano que vem. E como eu já disse, por mais que chova bastante, a gente pode compensar isso colocando mais painéis, né? E, Vitor, alguma outra informação talvez importante, algum detalhe que a gente não tenha comentado, que seja interessante a gente trazer para quem está nos acompanhando? Então, o investimento, né, como a gente já fala, é um investimento. Ele tem um valor razoável, mas ele se recupera muito rápido, né? É um investimento ali com mais ou menos uma taxa de 2% ao mês. Então, se a gente for comparar com outros investimentos seguros, nenhum vai ser parecido com a energia solar. É por isso que as pessoas estão procurando muito investimento seguro com uma alta rentabilidade. Ou seja, quem é do mundo do investimento, aproveita também, tá? Já dá para ver 2% ao mês, não é pouca coisa. Não sou lá aquele expert em economia, mas 2% vou te falar, mensalmente aí, se trouxer no ano todo aí, é uma economia bacana, investimento muito interessante. Até se por um acaso você for vender o imóvel, você pode vender também com essas placas solares e isso, consequentemente, vai agregar valor também, por exemplo, ao seu imóvel. Enfim, e dentre outras questões que a gente tem comentado aqui. Vitor, obrigado pela presença, pela conversa, pelos esclarecimentos. Boas vendas lá também com os projetos, até porque faz bem também ao meio ambiente. Com certeza. Eu que agradeço você pela oportunidade de falar. Muito obrigado. A gente que agradece. Para você que está nos acompanhando, a gente faz um rápido intervalo. Volta daqui a pouco, tem muitos outros temas a serem debatidos
sobre Petrópolis, as outras cidades aqui de cobertura da nossa TV Correio da Manhã. O intervalo é rápido, a gente volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantada, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Oportunidade de recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa o quão difícil foi o período ou quanto ele demorou a passar, sempre há uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e o início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo. Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade e que esse sentimento de solidariedade, companheirismo, se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas, o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e dinheiro no bolso. Isso aí é bom. Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações. Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. Correio Petropolitano Debate, nessa segunda-feira, início de semana. A gente fala, inclusive, para você uma ótima semana, viu? A gente já começou aqui o Correio Petropolitano Debate com a nossa entrevista de hoje, trazendo os painéis solares,
instalação, como que funciona, orçamento, manutenção, enfim, geração de energia. Isso que inclusive é um ponto bem interessante. Apesar disso, aqui no estado do Rio de Janeiro, apesar dessa possibilidade enorme para a instalação, visto a sua característica climática, 12% só apenas da população utilizam esse tipo de energia. Mas enfim, vamos aos outros temas, porque ainda há muito o que falar. E a gente começa falando sobre a Caixa Econômica Federal, que paga nesta segunda-feira o Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 6. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de dezembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social NIS final 6. É a quinta parcela com valor mínimo de R$ 600, que vai vigorar até este mês de dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A menos que uma nova proposta em emenda constitucional seja aprovada, o valor mínimo do Auxílio Brasil vai voltar a R$ 400 em janeiro. No último dia 7, o Senado aprovou a PEC da transição, que prevê 145 bilhões no teto federal de gastos nos próximos 2 anos, que permitiriam a manutenção não só do valor de R$ 600, como também o pagamento de mais R$ 150 extras a famílias com crianças de até 6 anos. O programa deve voltar a se chamar Bolsa Família. A emenda constitucional aprovada em julho liberou a inclusão de mais 2,2 milhões de pessoas no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários subiu para 20,2 milhões neste semestre. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Apesar do depósito ter sido feito hoje, desde setembro, os beneficiários que recebem o Auxílio Brasil na segunda-feira podem realizar movimentações a partir do sábado anterior a esse depósito. Ou seja, nesse mês, por exemplo, foi no dia 17 de dezembro, para fazer aquelas movimentações comuns, pagamento de luz, água, uma transferência, dentre outras movimentações. Vale lembrar que nesse mês de dezembro também foi pago o auxílio gás no valor de R$ 112, que foi a média, de acordo aí com a base, né, dos dados que é feita para o pagamento do auxílio. E veja só, olha, para evitar dores de cabeça ao usar a internet, o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, o CERT-BR, do Núcleo de Informação de Coordenação do Ponto BR, lançou uma cartilha de segurança para a internet, intitulado Phishing e Outros Golpes. Disponível no site da organização, a cartilha mostra como criminosos se aproveitam de engenharia social para aplicarem golpes online, na maior parte dos casos, atiçando aquela cobiça aos usuários. Uma oferta de emprego de meio período com a promessa de dinheiro fácil, um desconto numa mercadoria que o comércio jamais aplicaria. Outras vezes apelam para o senso de cuidado do internauta, como falsas confirmações de compra que pedem para clicar em algum link ou ligar para um falso call center. A cartilha ainda orienta a identificação de ações maliciosas, orienta sobre como agir para evitar armadilhas dos fraudadores e aborda os cuidados necessários com operações bancárias e compras online. Dentre as orientações estão, por exemplo, buscar informações com amigos, familiares e nos sites oficiais e, lógico, conferir se aquela mensagem realmente é daquele órgão. Fique atento também aos tons das mensagens. Desconfie de mensagens contendo ameaças, essas oportunidades de ganhos falsos e aquelas promoções com desconto muito grande e que não estão de acordo com o valor cobrado no mercado. Pedido de sigilo, apelo emocional e senso de urgência também são alguns dos casos. Suspeite de mensagens com temas cotidianos, como, por exemplo, recadastramento de token, cancelamento do CPF, débitos pendentes, as ofertas de emprego, pontos ou bônus a vencer. E não faça o que se pede nessas mensagens. Na dúvida, contate sempre a instituição
usando um canal oficial. 2 animações de 15 segundos do projeto Cidadão na Rede, perfis falsos e não clique em links desconhecidos foram criados. O primeiro vídeo traz orientações a quem descobriu que terceiros se passam por ele nas redes sociais. O segundo alerta para e-mails e mensagens que parecem vir de fontes confiáveis. O link para acessar essas informações você consegue lá no site em cartilha.cert.br. Essas informações e essas orientações você também tem lá, além de outras cartilhas, viu? Mas vamos falar sobre oportunidades. Mas essas você pode confiar tranquilamente, viu? O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza nesta semana 103 vagas. Para cadastrar o currículo, basta acessar o site da Prefeitura e o portal do trabalhador. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 103 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petropolis.rj.gov.br, entre hoje, segunda-feira, e a próxima sexta-feira. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral, tanto pelo recrutamento quanto pelas contratações. São diversas oportunidades e aqui a gente ressalta para você a necessidade de manter o seu currículo atualizado. Isso porque as inscrições são encaminhadas conforme o perfil do candidato. Então, para você que está nos acompanhando, fez o seu cadastro, colocou seu currículo lá, fez algum curso, alguma capacitação, um webinar, um curso online, vá lá, atualize o seu currículo e aí sim você vai ter aí mais possibilidades de receber novas oportunidades em relação ao seu perfil. Vale lembrar que as vagas são em diversos segmentos e também para ambos os gêneros, feminino, masculino. Então, existem vagas também para o ensino médio, para o ensino superior, para o ensino fundamental. Essas vagas, todas elas você confere no site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br. Lá você confere todas essas listas. E vale lembrar, as vagas são atualizadas semanalmente. Então, sempre é necessário aquilo que a gente comentou agora, manter o currículo em dia para não perder nenhuma oportunidade. Vamos a uma outra informação importante e ainda sobre Petrópolis. Atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE-RJ, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique Carlos Figueira, cassou a decisão do juízo da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que bloqueou R$ 2 bilhões para atender as obras de recuperação das chuvas em Petrópolis. Na decisão, o desembargador destacou que não havia necessidade de bloquear verbas para destinar os recursos ao financiamento de obras públicas, uma vez que essa iniciativa depende da licitação do Estado. Lembrou também que essa verba não poderia ser bloqueada por ser proveniente do leilão da SEDAI e que deve ser destinada a financiar inúmeras obras por todo o Estado e não apenas de um município, nesse caso Petrópolis. O desembargador Henrique Carlos Figueira afirmou ainda que as obras da cidade se destinam à urbanização no município, o que não é atribuição do Estado, e que a decisão do juízo de primeira instância bloqueou metade do saldo existente na conta, contrariando a importância dos outros 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ele ressalta ainda, abre aspas, não é crível despejar em Petrópolis quantia equivalente a quase 10% do orçamento anual do Estado. No atual exercício, depois de deduzir as verbas com destinação vinculada, fecha aspas, concluiu o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, é claro, a gente fala aqui sobre essas ações, a gente lembra que essa decisão foi tomada após a audiência pública, o Ministério Público também participava dessas audiências, e a gente vê que 10 meses se passaram,
e muitos lugares ainda continuam sem intervenções, como, por exemplo, no Chácara Flora, no Caxambu, no Morro da Oficina. E aí a gente ressalta aqui essa intervenção, porque os recursos foram disponibilizados. Foram 30 milhões de reais, por exemplo, só da Alerj, fora o montante de doações que a Petrópolis recebeu também. Além disso, a gente vê que o prédio na Floriano Peixoto está lá fechado, continua fechado 10 meses depois. Na audiência foi comentado que Petrópolis gasta 4 milhões de reais por mês com o aluguel social. Isso porque tem a outra parte também que é do Estado. Isso só do município, para você entender a situação. Fora as questões em relação à intervenção, porque a gente sabe que em alguns locais, como por exemplo no Castelânia, fica aquele jogo de empurra-empurra. Quem faz a obra, de quem é responsabilidade do quê, e enquanto isso o período de chuva chegando. Terça-feira passada, há uma semana, a gente noticiou aqui ao vivo vários pontos em Petrópolis alagados. Isso mesmo sem transbordamento do rio. Na Coronel Veiga, obviamente, o rio transbordou, é um problema crônico ali, as casas muito perto, você não pode fazer uma dragagem muito grande. A gente conversou com o Felipe Campelo, presidente do INEA, que o fundo do rio também ele é muito rochoso, então você não consegue fazer um escavamento muito grande. Mas você vê na Rua do Imperador, por exemplo, em que, no final da Rua do Imperador, em que os lojistas com medo, mais uma vez com medo, porque a água subindo. E isso o rio não tinha nem transbordado ainda. E isso é o quê? A falta de quê? Da desobstrução dos bueiros, da limpeza regular dos bueiros, o que não estava acontecendo. Para não falar que eu estou sendo injusto, aqueles tantos bueiros que eu citei aqui, alguns foram limpos. O da Rua Nilo Peçanha e da Rua da Imperatriz. Na Rua do Imperador ainda existem alguns e na Rua Paulo Barbosa também. Na Travessa Vereador Prudente Aguiar, perto aqui da nossa emissora, também foram limpos. E pelo menos isso. Mas a gente sabe que muito trabalho ainda precisa ser feito. E a gente vê que não adianta vir recursos se de fato os órgãos não quiserem trabalhar e mudar a realidade da cidade. Porque basta chover e a população petropolitana se preocupa e muito. Não só quem é morador, mas os comerciantes, afasta os turistas e a gente vê o reflexo na cidade, o semblante da cidade quando chove. Conversamos com os comerciantes, vimos a tristeza que é para cada um deles quando chove e o comércio fica vazio porque vai todo mundo embora, todo mundo foge do centro de Petrópolis. E assim a gente espera que as ações sejam realizadas e a cidade possa voltar a sorrir mais uma vez. Olha, a gente comentou sobre as oportunidades do balcão de empregos e a gente fala então sobre outras oportunidades. A General Elétrica, a GE, muito conhecida aqui na cidade de Petrópolis, vai expandir as suas atividades para 3 rios. E a expansão deve gerar novas 500 oportunidades de emprego. Então, para você tririense, já prepara o seu currículo, se prepare para as entrevistas, pois novas oportunidades podem surgir. A GE Selma, maior revisora de motores aeronáuticos da América Latina, vai investir 500 milhões na expansão de sua oficina em 3 Rios, região Centro-Sul Fluminense, em 2023. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo presidente da empresa, Júlio Talon, em reunião com o governador Cláudio Castro e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho. A ampliação da unidade, que será instalada em uma área adicional de 40 mil metros quadrados, vai gerar 500 novos empregos na região. A GE Selma é uma das 6 unidades da GE Aviation espalhadas pelo mundo. A empresa tem 5 unidades no Rio de Janeiro, 3 em Petrópolis, a matriz e mais 2, uma em 3 Rios, que é um banco de provas, e outra na Ilha do Governador. De acordo com o presidente da empresa, Júlio Talon, 30% dos motores revisados pela GE no mundo são feitos nas unidades instaladas no estado do Rio de Janeiro, onde são realizadas cerca de 500 revisões por ano. O executivo acrescentou que 95% dos motores vem de fora do país e o restante se refere ao setor aéreo nacional. Cláudio Castro comentou que os investimentos da GE Selma confirmam o restabelecimento da retomada econômica do Rio de Janeiro.
ao recuperar a credibilidade e a confiança do empresário, voltamos a atrair novos investimentos e possibilidade de expansão das unidades que já estavam em operação em nosso estado, relatou o governador Cláudio Castro. Já o presidente da GE afirmou que os planos é que a empresa cresça 50% nos próximos 4 anos. E a gente vê esse reflexo aqui em Petrópolis, por exemplo, em que a geração de empregos no setor industrial ele é enorme. Inclusive, a gente lembra, conversamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade e, mais uma vez, ele ressaltou instituições como o SEBRAE e a GE, por exemplo, que realizam esse trabalho, né, para geração de empregos aqui na cidade de Petrópolis. A gente vai trazer uma outra informação para você aqui em relação ao calendário do governo do estado do Rio em relação ao IPVA. Isso mesmo, IPVA de 2023, o calendário já foi divulgado. Então vamos trazer aqui, porque o primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela vai acontecer no próximo dia 23, isso mesmo, de janeiro, perdão. Dia 23 de janeiro é a primeira parcela para os veículos com placa de final 0. Haverá aquele desconto tradicional de 3% para os pagamentos em cota única, conforme estabelece o decreto do governador publicado nessa segunda-feira. Para os proprietários que preferirem, pode ser também permitido parcelamento em 3 vezes mensais iguais, só que sem desconto, conforme o número final da placa do veículo. O pagamento será feito por meio da Guia de Regularização de Débitos, ou seja, o GRD, que pode ser retirado pelo contribuinte no portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda. Além disso, pode ser feito também pelo Banco do Bradesco, em www.bradesco.com.br. É preciso informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores, ou seja, o RENAVAN, e do CPF ou então o CNPJ do proprietário. O pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária. O portal da Receita Estadual é portal.fazenda.rj.gov.br/IPVA. O valor do imposto é calculado por meio da aplicação de alíquotas, 4% para os carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, sobre os valores venais, ou seja, o preço do mercado dos veículos calculados pela Fundação de Instituto e Pesquisas Econômicas, a FIP. A tabela com os valores venais devem ser aplicados até o fim do ano. Além da emissão do GRT, o portal do IPVA traz outros serviços e informações relativos ao imposto. Vamos então às datas e às respectivas placas para o pagamento do IPVA. Para os veículos de placa final 0, a primeira parcela deve ser paga até o dia 23 de janeiro, a segunda parcela, 23 de fevereiro, e a terceira parcela, dia 27 de março. Eu estou com o restante do calendário aqui, trago para você então também para as outras placas. De final 1, por exemplo, a primeira parcela vai ser paga no dia 24, vencimento, a segunda no dia 24 de fevereiro e a terceira parcela no dia 28 de março. Além disso, para as placas de final 2, primeira parcela é no dia 25 de janeiro, a segunda no dia 27 de fevereiro, a terceira 29 de março. Para as placas de final 3, pagamento do IPVA, a primeira parcela deve ser feita no dia 26, a segunda no dia 1º de março e a terceira no dia 4 de abril. Esse cronograma, ele segue basicamente nesse estilo. Ou seja, quem paga, por exemplo, a parcela com placa de final 05, vai ter ali até o dia 30 de janeiro para fazer o pagamento, até o dia 3 de março para fazer o pagamento da segunda parcela e até o dia 11 de abril para realizar a terceira parcela, o pagamento do IPVA. Tem essa cota única. Vale lembrar, essa cota única tem que ser feita até o pagamento que seria da primeira parcela, senão esse desconto ele não é aplicado. Para você que está em casa aí, inclusive verifique o valor direitinho, até porque existe, né, a gente está vendo aí, a pandemia trouxe muito aí uma elevação na tabela OFIP de muitos veículos, consequentemente você pode pagar um pouquinho a mais, viu?
verifique aí como que está o valor da tabela FIPE do seu carro, você vai pagar 4% do que está sendo cobrado aí pela tabela FIPE. Esse é o cálculo que é feito em relação ao pagamento do IPVA. Vale lembrar, tem o GRD para você fazer o pagamento também, viu? Uma outra informação para você, antes de terminarmos aqui o nosso Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, para você que está interessado em estudar no primeiro ano do ensino médio do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrosio, deve ficar atento ao período de matrícula que vai acontecer nessa semana, ou seja, amanhã, dia 20, e também no dia 21, quarta-feira de dezembro. A inscrição deve ser feita na própria escola, que vai estar funcionando na rua Monte Caseiros, em frente à Praça Oswaldo Cruz, de 8 da manhã às 4 horas da tarde. Ao total, vão ser 60 vagas. Para a efetivação da matrícula, é preciso levar os seguintes documentos originais e cópias. Atenção, original e cópia, viu? Da certidão de nascimento, documento de identidade e do CPF do aluno, além de declaração escolar, constando a situação do aluno para o ano subsequente ou o histórico escolar original. Além disso, a carteira de identidade e o CPF do responsável, o comprovante de residência atualizado, 2 fotos em formato 3x4, carteira de vacinação atualizada, o comprovante do tipo sanguíneo e o fator RH, que são da Lei Municipal 7.216 de 2014, e também o cartão do Auxílio Brasil, caso seja beneficiário. Além disso, é necessário levar o cartão do SUS e o parecer clínico específico para alunos da educação especial. Fez a sua listinha aí? Você tem amanhã, terça-feira, dia 20, e quarta-feira, dia 21, para realizar essa matrícula, 60 vagas para o ano que vem. Então, fique atento ao prazo e à documentação, tanto cópia quanto os documentos originais. E assim, a gente termina o programa de hoje. Vale lembrar que a nossa programação está ao vivo para você nos nossos telejornais, nos nossos canais oficiais. São eles o YouTube, no nosso canal TVC16, no nosso site tvc16.com e também no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Lá você confere a nossa programação ao vivo e consegue rever aquele programa que você perdeu. E claro, nosso jornal Correio Petropolitano, todos os dias nas bancas, para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece no estado, na nossa cidade, na nossa área de cobertura. Vale lembrar que estamos em outros municípios, Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, Partido Alferes e Nova Friburgo. Para você que também nos acompanha por esses municípios, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente tem um encontro marcado amanhã, à 1h da tarde. E é claro, eu conto com a sua presença. Até lá, uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.